Boa noite a todos. É com grande prazer que vos dou as boas-vindas a essa reunião desse grupo para estudar os ensinamentos espíritos de Joana de Ângeles. O estudo de hoje é o livro do Homem Integral, está no capítulo 3, A Busca da Realidade, o tópico Consciência Ética, Religião e Religiosidade. Agora eu gostaria de passar a palavra para os nossos palestrantes Gelson e Humberto. Então, alô a todos, alô Humberto, estamos aqui novamente, né? Nesse trabalho abençoado, né? Em cima desse último item do capítulo 3, que é religião e religiosidade. Claro, é um capítulo muito rico, a gente trabalhou alguns elementos do item interior e talvez não pudemos esgotar tudo, porque realmente é pouco tempo para poder dar conta, né, de tanta informação e elementos que a benfeitora nos apresenta. Mas eu queria só finalizar aqui, né, Humberto, que no item anterior ela termina nos parágrafos finais, falando sobre a consciência ética, né? E dizendo que essa conquista, né, a conquista da consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, e do dever de sermos solidários e humanos. Então ela termina com essa ideia, ampliando daí a noção do ser humano como esse ser criativo que constrói de maneira limitada e que nos leva à busca da fé e da plenitude para entrar no item aí religião e religiosidade. E aí é interessante que ela começa a trazer na questão da religião e religiosidade, que é o último item, a ideia desses homens espelhos, né? É, que são indivíduos com pouca consciência ética, pouca consciência espiritual, pouca maturidade psicológica. Então, ela traz a questão da consciência ética e da dimensão iluminativa nossa, mas ela vai contrapor agora a ideia que a grande maioria nossa ainda, né, dessa condição ainda muito primária de funcionamento psíquico, é, e que, de uma certa maneira, levam a uma religião sem religiosidade. Então, ela começa apontando para isso, né? E o que significa isso? Não sei se o Humberto quer já trazer alguma coisa a partir disso, para a gente poder ir dialogando, Humberto. Posso sim. É um tópico pequeno, né? Mas muito denso e dos principais para o pensamento de Joana de Ângeles. E aqui a gente ainda está meio no começo do livro, mas a gente já começa a sentir que a gente está se aproximando do projeto Joana de Ângeles, que é o projeto dessa integração corpo, mente, sociedade, espírito, cultura, né? Tudo integrado, olhando para todos os aspectos do problema. Qual é que é o problema, né? Problema da felicidade humana, problema da libertação, né? Porque ela, por um lado, ela é terapeuta, por outro lado, ela é filósofa, pensadora, né? E talvez acima dessas duas funções, ela é uma ou evangelizadora, ou a gente poderia até dizer uma espiritualizadora, né? Alguém cujo objetivo é a iluminação espiritual das consciências. Então, a gente vai vendo que nesse projeto ela vai mudando de enfoque a cada tópico, mas vira e mexe, a gente tem esses momentos de grande beleza e elevação na obra dela, que são os momentos que ela fala de Deus. E isso é muito parecido com dois autores também, que também estão entre os meus favoritos no Espiritismo, são Kardec e Leon Denis. São dois autores que, quando se aproximam do conceito de Deus, eles se tornam mais poéticos, mais elevados, né? O discurso mesmo, ele se enche, assim, de uma superioridade, né? E a gente nota que interessante, né? Kardec, ele começa o primeiro e o último livro dele
com um capítulo sobre Deus, né? Ele não esperava que a Gênese fosse o último livro dele. Ele estava planejando escrever outros dois livros. Um livro sobre política e espiritismo e um livro sobre magnetismo e cura, né? Que inclusive vai aparecer também mais para frente aqui nos próximos capítulos. Mas aí, quer dizer, a Gênese acabou sendo o último livro dele, né? Primeiro, o livro dos Espíritos, começa com um capítulo só sobre Deus, e a Gênese também começa com um capítulo sobre Deus. E olha que interessante, são os livros mais filosóficos de Kardec, e são os livros em que ele começa falando de Deus para criar o pano de fundo para falar das outras coisas. E isso me parece que é recorrente no pensamento de Joana de Ângeles também. Quando ela aqui está falando de religião, ela, depois de fazer várias análises culturais e psicológicas, ela vai apontar para a necessidade de a gente separar religião como religiosidade natural, por um lado, ou seja, compreensão, conhecimento de Deus, aproximação de Deus, e tudo aquilo que de errado a gente identifica nas religiões, que é o processo puramente social, exterior e de fachada para o ego, né? Ou para inglês ver, né? Essa expressão também é muito divertida que a gente tem no Brasil. Pois bem, realmente, então ela vai realmente nesse último item falar desse atavismo ancestral do homem, que corresponde a uma ideia também do Jung, que a alma é naturalmente religiosa, né? A gente já falava isso em outros momentos, quando a gente falou do medo, né? E ela de novo retoma essa ideia aqui na página eh, 67, né? Onde ah, o homem, de uma certa maneira, intrinsecamente está vinculado a uma crença religiosa. E as raízes da crença religiosa está ligada ao medo, né? A gente falou que o medo, né? O espanto é a primeira forma de consciência e desse lugar, né? De pequenez nossa diante do imensurável, do grandioso desse universo que ainda é incompreensível para o homem, né? E ela vai colocar aqui literalmente isso, né? É que as raízes da crença religiosa se fixam no comportamento dos primitivos habitantes da Terra, do medo decorrente das forças desorganizadas das eras primeiras da vida. Surgem as dificuldades, as diferentes formas de apaziguar a fúria dos seus responsáveis mediante os cultos que se transformariam em religiões com suas variadas cerimônias, e assim ela vai, né? Então, de uma certa maneira, esse núcleo religioso, ele nasce junto com o homem nesse movimento do espanto diante daquilo que é maior, né? E vai, de uma certa maneira, amadurecendo com o restante do processo espiritual que envolve a nossa caminhada evolutiva, né? Então, só que, como tudo na vida, né? A forma, as diretrizes e o sentido que isso vai tendo, que vai sendo usado, né? Vai ganhando complexidade e, como o Humberto falou, né? A religião formal acaba muitas vezes não sendo um lugar a serviço da espiritualidade, né? Mas a serviço do medo, da perpetuação desse medo, dos interesses econômicos, sociais, e assim vai, né? Eu gosto muito de uma frase que diz, eu já citei ela em algum outro momento, né? Que diz que a religião é para aqueles que têm medo de irem para o inferno. A espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá, já estiveram lá. Então, eu acho interessante porque a ideia da religião formal ainda está cristalizada nesse medo, nessa subjugação, ou nesse tipo de barganha com a divindade, né? Eu faço tal coisa ou tal comportamento e Deus me dá tal coisa, né?
Então, é ainda esse medo infantil do inferno, esse receio, é, 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 esse receio que é fruto da nossa imaturidade de lidar com a responsabilidade e de uma ligação profunda com a divindade a partir de uma postura mais então responsável, mais amadurecida. Então, a espiritualidade já é uma outra condição, né? Então, a gente pode ver pessoas que têm religião e não têm espiritualidade e pessoas que têm espiritualidade e não são religiosas. Então a gente vai começar a ver que a Joana vai mostrar que isso nem sempre estão juntas, né? Eu queria colocar uma pergunta para o grupo também. Já que a gente está discutindo o que que é religião e religiosidade, né? O que que é mais importante para essa aproximação com Deus? O que que é o mais fundamental? Conhecimento ou amor? O que que vocês acham? O amor. Alguma tenta? Assim, Silvia? Eu acho que é o amor, porque é mais difícil da gente conseguir isso no sentido que nós somos geralmente motivados pelo orgulho, para nosso parecer, uma coisa que ela fala aqui, que a gente é mais do parecer do que do ser. Mas uma vez você alcança esse ponto de amor, as outras coisas ficam mais fáceis de vir para a gente, parecer. E uma coisa assim dessa religiosidade que fala, sempre me lembra aquela parte do Evangelho em que Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, mas aqueles que fazem o desejo do meu Pai que está no céu. Então, isso é realmente aqueles que têm a religiosidade, que têm um amor real a Deus, e se você ama a Deus, você ama o próximo e ama a si mesmo. Então, eu acho que essa é a parte que a gente vê. Ótimo. Eu sou Liz Santiago. Tá fechado o microfone? Isso. Boa noite a todos. Boa noite, Humberto, querido, doutor Gelson e todos vocês. É o seguinte, o amor, sim, pela lógica, a lógica do amor. O amor, sim. O conhecimento é muito importante, demais, mas se formos pensar pela lógica, a lógica do amor já vem com aquela intuição interior. Então, é o amor, não tem escolha. Porque o amor verdadeiro, ele não faz escolha, ele simplesmente ama. Então é o amor. Santiago? Eu também me inclino para o amor. Mas quando eu aplicava o conhecimento, é verdade que eu me perdi com ele, porque a minha vanidade e a minha presunção, o conhecimento não foi bastante para advertir-me. Quando compreendi melhor o amor, aí o envanecimento, o engreimento descendeu. Então, não sei, para mim fica difícil. Me quedo com o amor, mas também com conhecimento. Kátia, depois precisamos terminar. Também penso que seja o amor. Estava tentando localizar aqui no Memórias de um Suicida uma, uma instrução que ele dá que primeiro nós nos desenvolvesse a nossa ética, né? Para depois buscar o conhecimento. Tem uma frase assim, agora eu não consigo encontrar. Mas eu penso assim que o amor para que o conhecimento não seja deturpado, para que a gente tenha base para buscar o conhecimento, né? Hum.
Perfeito, gente. Olha que interessante. Evidentemente, para o cristianismo, a coisa que está acima de tudo é o amor. No entanto, tem um perigo ali que nós não podemos aproximar desse tema, e por isso que eu coloquei essa questão espinhosa, de uma maneira digressiva ou divisiva, né? Nós não temos como escolher um ou outro, porque, na verdade, sem o conhecimento, não é possível o progresso moral. Isso está no livro dos Espíritos, né? Nós primeiro entendemos para depois fazer a coisa certa. Não é possível fazer a coisa certa sem entender primeiro. Claro, existem certos tipos de entendimento que são muito técnico-instrumentais e não conduzem à moralidade. Conduzem apenas ao usufruto das coisas e aplicação de coisas práticas da vida, né? Fazer uma tabela, por exemplo. Mas mesmo esse progresso intelectual aparentemente vazio, ele é fundamental para a gente tomar boas decisões, porque a ignorância não conduz ao amor e a boas decisões. E São Tomás de Aquino tem uma frase fantástica, que é assim: não é possível amar o que eu não conheço. Nós amamos o que nós conhecemos. Nós amamos o que nós vemos. Aquilo que nós nunca vimos, aquilo que nós não temos a ideia do que existe, a gente não só não ama, como a gente nem lembra que aquilo tem, não dá relevância nenhuma para aquilo. Então, antes de conseguir amar, a gente precisa desenvolver uma intimidade, um afeto, uma convivência, uma familiaridade, e isso passa pelo conhecimento, né? Conhecimento ele vem primeiro, depois o amor. O amor ele é importante como coroamento do processo. Mas se a gente pensar que tem que fazer uma escolha entre um e outro, não vai funcionar. Primeiro é preciso conhecer, meditar, refletir para depois desenvolver o amor. Se a gente já consegue fazer isso, eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue, é porque já existe muito progresso intelectual. E às vezes a gente pensa assim, ah, eu não preciso, sei lá, de física nuclear. E de fato não precisa. Mas nós não estamos mais na idade das cavernas, nós já entendemos como é que mais ou menos a sociedade funciona, mais ou menos como é que relacionamentos funcionam, como que pessoas, sentimentos funcionam. E a partir desse conhecimento, a gente consegue agredir menos, ofender menos, tratar melhor as pessoas, e vai surgindo isso que a gente chama de amor, que é essa superioridade moral. E agora, só para fechar, olha que interessante. Quem que era especialista em Tomás de Aquino? Essa é a filosofia do Tomás de Aquino, né? Uma freira chamada Sor Juana de la Cruz, uma freira mexicana, foi proibida de estudar por ser mulher. E ela também era uma pessoa que defendia muita liberdade, como está aparecendo aqui nesse texto. Não a religião do dogma, e sim a religião da liberdade, né? Do livre pensamento. Ela está dizendo nesse parágrafo aqui. Por isso que eu trouxe essa história toda à tona. E, ao invés de obedecer imediatamente, ela questionou o confessor dela e também o bispo local a respeito dessa proibição de que as mulheres não podiam estudar. Falou: olha, mas eu conheço bem a doutrina, né? E eu estou disposta a defender a doutrina para qualquer sabatina que vocês organizarem para mim. E aí fizeram uma sabatina cruel, com perguntas muito específicas sobre a filosofia e teologia de São Tomás de Aquino, sem livro, sem consulta. E ela tinha que responder o número da pergunta e o que é que estava escrito na pergunta, né? E essa sabatina durou várias horas e ela respondeu todas as perguntas corretamente. Então, Joana de Ângeles é uma autora, é um espírito que tem um apreço muito grande pelo conhecimento, pela ciência, pela intelectualidade.
E essa elevação moral que ela traz toda para nós, ela vem muito junto com a ideia de uma clarificação da consciência através da sabedoria, né? No espírito muito socrático. Do ponto de vista psicológico, né, Humberto, isso é uma coisa muito delicada e complexa, porque para a psicologia junguiana, o amor é um tipo de conhecimento. O amor é uma função racional. Então, tanto o pensamento como o sentimento fazem parte do campo racional, porque o sentimento trabalha com avaliação, com valores, né? Então, a gente está falando de um caminho do conhecimento que passa, de um lado, pelo intelecto, pelo mundo, né, que envolve a lógica da cabeça, e também pela lógica do coração, né, pelo sensível, o inteligível e o sensível aí juntos, né, esse trabalho que complementa a inteligência do espírito na sua busca evolutiva, né? Então, de uma certa maneira, o que eu acho que está em jogo aí, quando a gente começa a trazer essa questão da liberdade e do conhecimento, é a noção de consciência, que é a questão da consciência ética que ela falava antes, né? Porque a gente, tem um livrinho que eu acho bem interessante do Chogyam Trungpa Rinpoche, de 73. Ele é um clássico budista chamado Além do Materialismo Espiritual, onde ele fala das armadilhas do ego, ele fala de uma série de coisas, do uso do discurso religioso para os interesses egóicos. Então ele fala realmente de um acúmulo de conhecimento, de tu ler todos os livros, saber todas as terminologias, mas não aplicar o ensinamento no teu dia a dia. Então, a questão toda, me parece, e a Joana vai colocar aqui, que é a questão de um compromisso, que envolve não só recurso intelectual, acúmulo de informações, mas, como diz a benfeitora aqui, o valor para enfrentar-se a si mesmo. Ou seja, é realmente aquilo que Kardec fala de uma maturidade espiritual, que lá está lá no Evangelho, que muitas pessoas, tem crianças, jovens, tem mais senso espiritual do que outros que já têm, que já são mais, que têm cultura, são idosos, né? Então, eu acho que o grande perigo é esse acúmulo do conhecimento no jogo do ego, esse exibicionismo espiritual, né, que se tenha, até muitas vezes de maneira dogmática, através de linguajar, de projeção de um ser iluminado, de uma condição eh, de se colocar no lugar de ser uma referência religiosa para as pessoas, para o mundo, ou de experiências místicas, o estado total de consciência, como uma forma de fuga da realidade, em vez de enfrentamento da vida comum. Então, para mim, quando Joana está trazendo a questão da espiritualidade ou da religiosidade, né, para mim, ela está falando assim: olha, o trabalho da espiritualidade é um trabalho de tomada de consciência, né? É um trabalho de observação sem julgamento, é um trabalho de autoconhecimento, nesse sentido profundo do termo, que leva ao conhecimento de Deus, porque Deus permeia, né, a tudo e a todos com a sua marca, com a sua presença, onde o amor também está presente em toda a sua obra. Então, de uma certa maneira, né, a gente vai nessa caminhada de autoconhecimento, de um lugar onde a gente abdica dessa ferramenta exterior infantil de autoproteção da religião formal e se abre para o poder espiritual da rendição, né? A rendição e a humilhação do ego, né? De aceitar a nossa própria realidade, o valor do desapontamento da nossa própria condição, para tomar o caminho difícil de enfrentar nossa solidão, de estar no aqui e no agora, e poder, segundo a própria proposta do Rinpoche, né, enfrentar os três senhores do materialismo, né? A forma,
né? Que é o conforto físico, a fala, que é a segurança intelectual, e a preservação da autoimagem, que é a mente, né? Então, ele propõe o rompimento desses três senhores do materialismo para viver realmente o que ele sugere que seja uma espiritualidade autêntica. Passando para o próximo assunto, eu também achei interessante que ele retoma os três problemas que ela mais destaca, né, nos capítulos anteriores, que são ansiedade, solidão e medo, não foi? E só aqui agora aparecem as três respostas claras para ansiedade, solidão e medo. São a esperança, a alegria e a fé. Então vê que é uma para cada uma, né? A esperança, eu até provocativamente associaria à moralidade, né? A esperança é a ideia de que o bem pode vencer o mal, né? A solidão e a alegria eu associaria à estética. São os três valores platônicos, tá? Para quem aí não pegou. Platão diz que Deus é constituído de três coisas: o bem, o belo, aquilo que inspira, que eleva, e a verdade, ou verdadeiro, né? E me parece que aqui ela está jogando um pouco com isso, né? Ela falou também muito de medo, de ignorância, né? De brutalidade, também de se degenerar, né? E se a gente equacionar ansiedade e esperança como uma questão moral, né? Acreditar na vitória do bem, né? Essa tranquilidade que vem da certeza do bem e da vitória do bem, né? A alegria como um estado de elevação sentimental, que não é só também intelectual, e também não é uma alegria mundana, né? Obviamente. Ela não está aqui de jeito nenhum falando daquela satisfação de a gente ter o que a gente quer. É um transporte contemplativo, assim, de embevecimento com a glória de Deus, com a grandeza de Deus, né? E o último elemento, a fé, ela vem cobrir esse problema platônico da verdade, né? E também se contrapor justamente ao problema do medo, que nós somos inseguros enquanto nós não conhecemos a verdade, enquanto nós não temos sabedoria o suficiente para ficarmos assegurados na fé, né? Para ficarmos tranquilos, né, na maturidade do saber espiritual. Achei muito bonito e simbólico também a tríade que ela fez de problemas e agora finalmente das. É interessante, né, Humberto, que esses elementos que tu está trazendo, que ela cita aqui no final do capítulo, né, que ela associa a arte, a ciência, a filosofia, a religião, né, e que tu fala dessa tríade do bem, do belo e da verdade, isso vai acompanhar a Joana de Anjos em toda a série psicológica. Em vários momentos, ela vai fazer a referência que Deus é a verdade, que Deus é amor, vai falar. E vai falar do belo, vai falar do bem, então isso realmente vai nortear toda a obra psicológica dela durante toda os demais livros da série psicológica, né? Mas eu queria trazer assim para mim, fazendo uma síntese desse item, né? Eu acho que nessa distinção entre instituição religiosa, entre religião formal, que ela diz que não é importante a religião formal, circunspecta e fechada, sombria, né? Mas a religiosidade interior. Então, fazer uma diferença, assim, para mim, lendo ela, o que me levou a pensar dos pontos entre essa distinção entre essa dimensão formal, mais institucional, e a questão da experiência pessoal. Que a espiritualidade ou a religiosidade, ela fala de uma experiência pessoal. Então, para mim, enquanto a religião formal, como diz a benfeitora aqui, está ligado à ideia de medo como controle, né?
a ideia de espiritualidade está ligada à noção de cura, né? Então, a religião muitas vezes usa o medo, a ideia de inferno, de punição, para ditar regras de conduta. Então a gente vê que é um controle do comportamento de fora para dentro e que, em vez de ser libertário, é aprisionante. Já a espiritualidade seria o caminho de quem já enfrentou esses infernos, como eu falei, internos, traumas, crises, dores, e busca um sentido de superação, né? Na não obediência, né? Então, um lado é o medo como controle, e o outro lado é realmente a busca da cura enquanto transformação própria, né, interior. O segundo ponto que para mim está presente aqui no conteúdo que ela traz é a questão da diferença entre mapa e território. A religião geralmente funciona como um mapa pronto, porque ela tem dogmas, ela tem rituais, né? Então, é um mapa que diz, né, os sacramentos que tu tem que seguir, de que maneira fazer essa caminhada. Já a espiritualidade, para mim, é o território, né? Ou seja, é a caminhada em si, né? Então, fazendo essa analogia de quem já esteve no inferno, a gente não precisa mais de ameaças externas para buscar a luz, né? Porque a gente conhece já o peso da nossa própria escuridão. Então, o compromisso, como diz a Jona aqui, de enfrentar a si mesmo, dessa caminhada e de assumir essa maturidade, essa responsabilidade de fazer o caminho, sem medo de fracassar, sem botar a responsabilidade ou o valor da caminhada fora da gente, né? Seja no pastor, seja no padre, seja em algum médium, né? Mas poder realmente, quando ela diz assim, é preciso que o homem se arrisque, se aventure, mesmo que essa decisão o faça ansioso quanto ao seu desempenho, aos resultados. Olha, ela está dizendo, olha, vamos abrir mão dessa segurança infantil, formal, e vamos se abrir para a vida, né? E aí tem o terceiro ponto, que para mim está bem claro dessa diferença, que é a noção de dogma versus a questão da liberdade. Então, enquanto a religião formal é um conjunto de respostas prontas para evitar o sofrimento, a espiritualidade, por outro lado, nasce dessa coragem que a benfeitora coloca aqui, de abraçar o sofrimento para transformá-lo em sabedoria. E isso exige liberdade, né? Mesmo que, para muitos de nós, a dor ainda seja o mecanismo mais forte na busca desse confronto e da sensibilidade em favor de uma noção de espiritualidade, né? Então, reagindo à última coisa que você falou, Gelson, interessante que eu estou vendo aqui no texto que ela, como os filósofos existencialistas, né, ela vai dizer que a ansiedade é insuperável. Quer dizer, um certo grau de ansiedade é inevitável. E por que que esses pensadores existencialistas disseram isso ali, 1930, 1940, começando pela Alemanha, né, com Karl Jaspers, depois Heidegger, e rapidamente chegando também na França e daí para o mundo todo? Porque a ansiedade é intrínseca à liberdade, né? E ela está aqui associando Sim. diretamente também, né? Quer dizer, se eu tomo decisão, eu sei que eu tenho 10 caminhos, 50 caminhos, seja lá quantos for. Ao escolher uma porta, eu estou abandonando outras 10. E a não saber o futuro, não saber qual é a melhor escolha, não saber se a minha escolha é adequada ou não, fatalmente vai gerar ansiedade, né? Toda e qualquer escolha, né? Ah, não, olha, passou do limite, eu vou lá falar. Você vai sentir ansiedade. O que você está fazendo é certo, você pode ser uma pessoa experiente, mas se não sentir absolutamente nada numa situação tensa, pode ser até que você tenha algum problema,
Porque ao tomar uma decisão grave com consequências, você está fechando as portas de ficar em silêncio, você está fechando as portas de agradar aquela pessoa, e você está abrindo uma porta que pode, se a pessoa não souber lidar com a crítica, ela pode reagir com violência, ela pode cortar relações com você, ela pode te demitir se você for empregado. Então, uma série de coisas perigosas e negativas podem acontecer. E se a gente tem sabedoria e conhecimento, a gente inclusive já prevê essas consequências todas. E isso gera uma ansiedade natural da inteligência humana confrontando, de um lado, várias opções de consequência e a minha ignorância, o meu não saber de quais vão ser os resultados. Ah, mas aí ela observa, essa é a ansiedade natural, é o peso da minha liberdade. Porém, o que é a neurótica? O que é a ansiedade neurótica? Quando eu deixo na frente da liberdade, da decisão, do enfrentamento da vida, da coragem de viver, que é o natural, cargas e conteúdos, geralmente de vidas passadas. Medos, resumindo, né? Essa palavra que ela gosta tanto, medos, que eu trago porque eu sei de fracassos que eu tive, às vezes, com aquela pessoa. Às vezes, fracassos que eu tive naquela situação. Olha só, fui falar a verdade, olha o que aconteceu. Acabei na fogueira. Agora não quero mais, né? Tenho trauma disso. De uma certa maneira, né, Humberto, o que você está trazendo é bem importante, porque realmente a gente não tem garantias, né? Então, a liberdade nos joga num desafio que pode nos surpreender a cada momento. Mas a Joana, ela fala justamente nessa postura é, madura, né, da experiência, mesmo mal não sendo bem-sucedida, né, ela tem que se dar sem atadura de remorso ou lamentação do fracasso. Então, vai ter fracasso, vai ter queda, vai ter equívoco, porque caminhar pressupõe caminhar dentro da limitação e das condições da nossa própria realidade, né? Mas o importante é esse olhar para frente, né? E não ficar preso na culpa, no remorso ou na lamentação, mas tirar de da benfeitora da experiência, né? Algo positivo. Então, o que ela propõe é uma postura existencial, uma postura psicológica de poder ter uma atitude positiva. Da Joana, ela é muito positiva, ela é muito de estimular o crescimento, ela é muito de acreditar na gente, né? E poder tirar do insucesso, como ela mesma diz aqui, resultados positivos. Tem gente querendo colocar alguma, Silva e Débora, né, querem trazer alguma questão. Baseado no que vocês dois estavam dizendo, que é muito interessante, quase que, não é, Gelson? A liberdade é o preço que a ansiedade é o preço que a gente paga para nós termos a liberdade. Ao mesmo tempo, é extremamente necessário para nós, como seres humanos, como espíritos eternos, caminhando para a luz, que a gente tem que passar por isso. Não como, que nem o Humberto tá falando, a questão da, se você fica com medo que te paralisa, né, é uma coisa neurótica e é negativa. Mas, de certa forma, a ansiedade é uma coisa boa, porque você está fazendo uma coisa, pode dar certo, pode dar errado. E se nós chegamos no ponto em que a gente pode compreender que mesmo o que falha, é uma lição positiva, então a gente vai sobressaindo isso. Porque eu acho uma coisa que a Joana diz aqui, que ela fala que é, considerando a origem espiritual do indivíduo, que é a força criadora do universo, e que expressa no intelecto moral, voltando àquela questão do amor, que é impossível você amar sem ter conhecimento. É quase que o amor já fosse uma coisa essenciada daquele conhecimento que a gente vai adquirindo através dessas dificuldades, das falhas, das coisas que a gente ganha, porque acho que a gente aprende mais com falhas do que com o que você consegue mesmo. Ah,
E ela realmente foi o ponto, o culto à arte, a ciência, a filosofia, e ela ciência, filosofia, arte, religião, que é a integração da consciência cósmica. Quer dizer, então, é uma purificação do indivíduo através das próprias decisões que ele toma para chegar nesse ser que ele foi criado para ser, um ser cósmico, ah, do universo perto da essência do que a gente, da inteligência que a gente chama Deus, não é? Seria isso? Ela comenta, né, Silvia, essa questão do desabrochar, né? Ela fala dessa origem espiritual do indivíduo e da força criadora do universo, né, que está aqui a presença divina e que ela fala então que tem esse germe dentro de nós, né, desabrochar, né? Então, a angelitude já está dentro da gente, né, de uma certa maneira. As verdades, né, as leis naturais estão dentro da nossa consciência. Então, é um desabrochar, mas esse desabrochar, enquanto emergência do espírito, é feito a partir de um ego que se depara com conflitos. Então, realmente, a ansiedade, o conflito é condição. Jung vai dizer: sem conflito não há consciência. Porque é necessária essa tensão dos opostos para gerar algum nível de consciência. Então, a consciência ela se dá a nível de dualidade. Né? A dualidade, que talvez seja uma coisa ilusória do ponto de vista da essência da realidade do universo, mas do ponto de vista desse ego ainda limitado, ela é importante, porque a dualidade, geralmente, sim e não, perto, longe, embaixo e em cima, ela se contrapõe nesses polos de opostos, gerando tensão necessária para gerar essa consciência. E por isso, realmente, a ansiedade fazendo parte desse caminho, né? Débora? Oi, Débora. Vou lá então rapidinho. A gente tá ainda falando sobre essa questão da liberdade, dessa questão dos opostos, sei lá, né, dualidade, me chamou a atenção. No terceiro parágrafo, assim, no último, né, já pegando o finzinho do capítulo, que começa na execução do programa religioso, né, já lá no final, porque eu achei essa mensagem de Joana muito corajosa, assim, eu achei que ela, pelo menos para mim, veio muito como um convite de coragem, né, assim, pra gente vai lá e faz, né. E aqui ela vai falar de uma coisa, ela vai falar de convencionalismo, né, conveniência, né, que a maioria das pessoas, né, adere a um programa religioso, né, porque, por exemplo, assim, numa cidade menor, todo mundo está enfiado em grupo de jovem, está todo mundo enfiado, quer dizer, a igreja acaba sendo um espaço de socialização, né, acaba sendo um espaço para você dar sentido à sua vida, cumprir com papéis sociais, né, você é parte de algo, né. E aí ela fala assim, né, que e geralmente quando a gente tende a se integrar, né, a gente perde a coragem de assumir, né, as nossas convicções, né, por medo de ser rejeitado. E aí ela vem justamente pelo que eu entendi, né, estimulando a gente a fazer o contrário, né, a gente ser corajoso, né, e a gente assumir as propostas, né, propostas inclusive que podem ser novas, né, que não sejam usuais de profundidade que vão levar e que podem levar a gente justamente a sair do grupo que a gente está querendo fazer parte, né? Então achei muito interessante essa mensagem como um todo, né? Porque a gente quer a liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tem medo da liberdade, né? Porque assim, a gente diz que Essa a gente legitimação e aperfeiçoamento para a própria política, a responsabilidade. Pode falar, Débora. foi nesse sentido, assim, tipo, que chamou minha atenção, porque eu acho que a gente, ou eu, né, só posso falar de mim, ainda tem um comportamento muito imaturo, né, que a gente sabe que é ação e reação, mas eu ainda quero um caminho certinho que me garanta que quando eu terminar essa encarnação, né, eu vou ali para o céu, né, e é muito lindo ficar lindo aqui, assim, mas na hora do vamos ver, né, quando a gente se coloca nas situações e não tem garantia nenhuma, realmente a ansiedade bate, né? O frio no estômago bate, mas assim, eu achei muito interessante essa mensagem de Joana, porque ela, pelo menos para mim, ela veio como um convite a vai lá, né? Tipo, tem coragem, né? Não vai de qualquer jeito, né? Mas vai com reflexão, né? Vai com medita, pensa, né? Analisa, pondera, mas acredita, né? Porque é uma forma também de você, né, colocar, assim, desenvolver os seus valores internos, né? Se descobrir. Enfim, é mais ou menos por aí que eu queria colocar, não sei nem se faz sentido. Interessante, reagindo um pouquinho antes da Anne, que nas duas questões aparece isso, né? Mas
ela está tratando de ansiedade no capítulo de religião. Então, essa ansiedade é uma ansiedade natural do indivíduo que precisa confrontar-se com suas decisões e, ao mesmo tempo, olha que interessante, essa ansiedade ela está correlacionada com o fato de nós termos uma espiritualidade que ela está dizendo aqui no mesmo capítulo, que é um fatalismo cósmico. É o fatalismo do nosso amadurecimento. Então, vai passar por expressões infantilizadas de cultos que a gente precisa, vai passar por negação, pelo momento de rebeldia e tal, né? Do ateísmo e tudo, e vai sobrando as experiências, vão sobrando essas experiências que são um amadurecimento espiritual. E isso está correlacionado com essa ansiedade. Então, um fator fundamental da religião é o senso de estar acompanhado, né? Ela vai falar mais atrás ali, que é, com a religiosidade, com a espiritualidade, desaparece a solidão. Você não sente mais medo, você não sente mais solidão, a ansiedade é minimizada para aquele natural, e tudo aquilo que é doentio vai desaparecendo. Por quê? Porque é estar junto, é estar em comunhão. É por isso que a gente usa a palavra amor. A palavra amor, ela no fundo não significa nada, né? Não é uma coisa, não é um gesto que você tem que fazer. É uma comunhão. Ela significa que Deus é comunhão com tudo, está em tudo, não está fora de nada, e falta a gente fazer o mesmo movimento de comunhão, para que assim como ele está fazendo o movimento para cá o tempo todo, a gente faça o movimento para lá e consiga desapartar, né? E reconectar, desapartando o que a gente separou, lá na parábola do filho pródigo, pá, 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 pá. E aí, eu imagino que esse capítulo não está dizendo isso claramente, mas ele está caminhando nessa direção, né? Que isso é a superação de qualquer forma de ansiedade doentia, porque eu estou acompanhado o tempo todo, eu estou uno o tempo todo, eu sei que as minhas decisões, elas não são só minhas, não sou que o Humberto sozinho é ruim negócio, mas Humberto acompanhado de Deus é muita coisa. Então, quando acontece, não existe espaço mais para medo e ansiedade, né? Gelson, quer comentar alguma coisa antes de passar para a Ana? Não, eu comento depois. A Anne pode trazer seu conto. Ana, pode falar, Obrigada. querida. Tá. Eu queria aqui na página 65 da minha versão, me chamou a atenção quando ela está falando o que a religião, como as religiões antigamente, ou anteriormente, como elas eram negativas e que não deveriam ser assim, e o que ela propõe como deveria ser. A religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser e do destino humano, ao lado dos equipamentos da ciência, igualmente interessada em aprofundar as sondas das pesquisas sobre o mundo, o homem e a vida. Para mim, ela diz aqui, para mim isso é espiritismo, né? Assim, que a gente anda, a filosofia anda de mãos dadas com a ciência, porque faz tudo parte do mesmo grande todo da busca do entendimento, e que às vezes você pode ter um entendimento através de um processo filosófico, assim, mental, às vezes você tem um entendimento através da própria ciência, e olhando a natureza, olhando a gente mesmo, ou às vezes até através de experiências espirituais ou religiosas. Mas para mim, quer dizer, quando eu li isso, eu achei claramente que ela fazia uma alusão ao espiritismo. Quer dizer, isso pode ser da minha cabeça. Ela não disse espiritismo ali, mas eu entendo o espiritismo assim. E eu acho muito curioso que as encarnações de Joana, que ela revela para todos nós nessa encarnação, são todas encarnações religiosas. Ela, Juana Inês, ela freira. Mas a freira é muito rebelde, né? Porque ela, eu penso assim, será que agora
ela está com esse pensamento mais livre porque ela se, né, cansou daqueles posicionamentos de igreja católica em que ela esteve, ou pode ser que ela teve em outras encarnações em que ela era outras coisas e ela não revelou essas encarnações para nós neste momento. Mas eu achei bem curioso, assim, de como ela pode falar de boca cheia de como a religião não deve ser, porque ela viveu aquelas religiões daquele jeito, particularmente com o Juan Inês, né? Em que ela debate e tal. Mas só era isso que eu queria falar. Cheguei a essa conclusão de que ela chega convidando, dizendo que a religião deve ser aquela coisa muito mais lato sensu, em que a busca é, um conhecimento sobre tudo, né? Acho bem interessante a tua colocação, né, Anne? Porque realmente a proposta do Espiritismo é uma compreensão unificada. Então, isso que vale para a religião, que a Joana está falando, vale para a filosofia, vale para a ciência, vale para a psicologia. Então, talvez o sentido maior da religião seja diretamente essa vinculação naquilo que tu trouxe ali da proposta da benfeitora. Mas isso tá dentro, na base de todo o conhecimento, né? Não só da religião. E o Espiritismo, na medida que elege o espírito como a realidade, né, maior, né, e Deus na sua relação, tudo o resto, né, a psicologia, a filosofia, a ciência, é um desdobramento dessa questão central, né? E agora, o que ela está dizendo aqui é que também a própria ideia de religião e de Deus vai mudando, né? Então, ela está falando aqui que, de uma certa maneira, né, na medida que a gente Uhum. vai construindo uma maturidade maior nas nossas convicções, o nosso medo de rejeição, né, como foi falado ali, a Débora falou, vai ser deixado de lado em favor de uma nova percepção e uma nova capacidade de compreender essa dimensão divina e nossa relação com ele. E aí a religião, que é as formas de expressar isso, também vão mudando. Então, acho que tem todo um movimento aqui que João está trazendo, né? De um processo evolutivo também da própria vivência religiosa, mas que está unificada realmente nessa ideia que o Espiritismo nos traz. Dá tempo de eu falar Sueli? Eu uma sou Li. coisinha? Eu vou falar. É o seguinte, eu primeiro quero agradecer, obrigado, Humberto, gratidão, porque quando você falou aquilo da ansiedade, e a espiritualidade, é um fatalismo cósmico. Então, realmente, puxa, por que a gente vai ficar morrendo de ansiedade? Eu estou numa fase na minha vida que eu estou cada vez mais. Gente, não é a mesma coisa que relaxamento, viu? Não é isso. Eu não estou relaxada com relação moral, ai, não importa com nada. Não é isso. Eu estou assim, mas eu acho que a idade também, sabe, que vai chegando, a gente vai Hum. ficando mais, um pouquinho mais, assim, com compreensão mesmo mais profunda das coisas, das situações, e daí tira a ansiedade. Eu não tenho aquela ansiedade que eu já tive há 10 anos atrás, por exemplo. Acreditem em mim, eu sou a mais velha de vocês aqui, hein? Me respeitem. E tem aqui mais uma coisa que eu achei muito bacana também. Está aqui no final, eu não sei porque nós vamos chegar nesse final hoje, acho que não mais, mas é quando aqui do monge, achei tão lindo. Foi retirando, esse monge conseguiu retirar dele a ansiedade, então ele morreu dessa forma, que não era a morte. Afirmou um monge medieval que todo aquele que vive morrendo, quando morre, não morre. Pô, eu até já tinha grifado, que nós já estudamos isso, né? Já tinha grifado há muito Uhum. tempo atrás. Vive morrer quando morre. Por quê? O desapego, o despojar das paixões em cada morrer diário liberta o desejar, até que quando lhe advém a morte, ele se encontra perfeitamente livre, portanto, não morto, equivalente a vivo. Olha que coisa, né? Parece Uhum. simples, claro, é simples para ele, né? Para Chico Xavier, para o Divaldo, né? Mas nós vamos chegar lá também.
eu estou realmente num caminho de não ir perdendo essa situação. E estou em situação difícil na minha vida, mas eu não tenho ansiedade. E penso claro, então. A ansiedade não deixa E de que é o caminho de Sócrates, porque Sócrates desenvolveu a filosofia como um método de superar a decadência humana, superar as crises humanas pelo conhecimento. E é um método espiritualizante, porque quando a gente pensa na morte, ele diz: olha, a morte é o pior dos males. Então, em primeiro lugar, eu quero estar preparado para esse que é o pior dos males, que todo mundo teme, todo mundo tem pavor disso. Segundo, estar preparado para a morte é estar preparado para todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de que ela não exista. Então, estar preparado para a morte inclui uma preparação do meu caráter para o que vai acontecer depois da morte, né? Então, assim, a gente vê que diferentes culturas, diferentes perspectivas, elas vão conduzir esse mesmo caminho. Agora, em relação também ao que a Anne disse anteriormente, eu gosto de pensar no espiritismo como um sinônimo de modernidade. E a gente vê que essa conjunção ciência, filosofia e religiosidade ou religião, né? E depois a gente vai ver o espiritismo se aplicando a várias coisas, né? Essa forma espiritualista de pensar. Com Joana de Ângeles claramente pavimenta uma estrada para pensar psicologia espiritualmente. Hoje em dia, a gente tem muita pesquisa que está fazendo, né, uma ponte para pensar a medicina espiritualmente, né? Toneladas aí, centenas, se não milhares de profissionais pensando a medicina espiritualmente. Amanhã, quiçá, mais a física, né, a biologia, as bases da evolução e tudo. Então, cabe um pouco também a gente trabalhar, mas a sabedoria é tão flexível que ela se permite aplicar a milhares de outros assuntos. É importante essa questão do desapego, Sueli, porque, de uma certa maneira, eu acho que a religiosidade é isso, né? Esse se desprender do que é transitório, né? Do ego, do mundo material, do corpo, que tudo isso é transitório, né? E se colocar naquilo que é essencial, que são os valores espirituais, que é a conquista da nossa própria realidade espiritual. Então, o desapego aqui é fundamental. E aí a religiosidade se torna realmente um viver por inteiro, um viver no presente, um viver de uma abertura, uma abertura de coração disponível para a vida, né? Para essa relação, para essa comunhão comigo mesmo, com a natureza, com o outro e com Deus, né? Então, essa que eu acho que é realmente esse momento aí, né? Que é esse morrer diariamente, né? Esse morrer que onde o ego não está pegado, não está julgando, não está identificado nas coisas transitórias. E aí ele pode, nessa morte simbólica, renascer, se transformar e viver, né, numa outra condição. Obrigado, Gelson Humberto. Então, só passando aqui para avisar que o nosso próximo encontro é dia 13 de abril. Eu vou encerrar a gravação para a gente fazer a nossa prece de encerramento e nossa gratidão por participar dos nossos estudos.